E realmente eu estava numa situação, para mim, desesperadora, porque eu nunca na minha vida tinha passado por uma situação assim. História de gerente que vai ajudar e no final você vê que na realidade, desculpe o termo, quem se ferra somos nós. Eu não tinha mesmo dinheiro. Eu já estava parcelando o cartão e eu falei, gente, eu não sei mais o que eu vou fazer, porque isso está virando uma bola de neve e cada vez mais pesada e cada vez vai ficar mais difícil de eu pagar. No final eu já estava atrás e parcela e devendo, aí faz outro empréstimo pessoal para cobrir aquilo e no final das contas já não sabia mais o que eu fazia. Quanto que o banco chegou a falar assim, Bia, você está devendo pra gente tanto? No 188 mil, com o Santander. Aí nisso que eu entrei, ela estava lá no e-mail. 95% de desconto no valor de 9 mil e pouco à vista. Eu falei, não, isso é golpe. Não é ser golpe. Aí o que eu fiz? Entrei no aplicativo do banco. Tava lá. Falei, cara, se tá no aplicativo, não pode ser golpe. Mas eu entrei em contato com ele e falei assim, fulano, recebi o e-mail com isso aqui, mas a gente fica com medo de golpe. Eu entrei no aplicativo e está lá. Eu posso fazer isso? Ele falou, se está no aplicativo, pode fazer. Aí eu fui, peguei aqui, paguei na hora, 9.407. Ela é aquela mãe que o filho queria ajudar e como bom aluno meu, falou assim, mamãe, eu tenho a solução, senta para pôr na cadeira e vai estudar, não vou salvar a senhora. E para quem está assistindo a gente, isso é uma coisa que eu falo muito, que os filhos, eles se importam com os pais, mas que o melhor caminho é você ajudar os seus pais mostrando que eles são capazes, porque quando o filho vai lá e tenta ensinar o pai, às vezes o pai fica um pouco assim, esse moleque aí, limpei a bunda desse menino, tá querendo me dizer como é que faz as coisas? É claro que tem pais e mães, mas numa relação de hierarquia, filho vai ser sempre filho, pai vai ser sempre pai, mãe vai ser sempre mãe. Meu nome é Beatriz, eu sou aqui de Niterói, do Rio de Janeiro, e realmente eu estava numa situação, para mim, desesperadora, porque eu nunca na minha vida tinha passado por uma situação assim. E cada vez eu estava assim, tapando buraco, fazendo outro, né? Tapando buraco, fazendo outro, e a gente vai ouvindo história de gerente que vai ajudar, e no final você vê que, na realidade, desculpe o termo, quem se ferra somos nós. A gente não tem conhecimento do que passa por trás disso. Apesar de eu ter... Minha irmã trabalhou em banco, meu pai, todo mundo, minha família, tem muita gente em banco, mas a gente não... A gente se desliga disso e a gente não fica sabendo dos detalhes que agora... com o curso me chamam, eu sou outra Beatriz. E meu filho, né, talvez até me emocione em falar, imagina, porque eu ajudei muito o meu filho durante a vida toda, né? Sempre eu fui a provedora. E, de repente, meu filho estava em condições, né, de pagar para mim o curso, que eu não tinha dinheiro. Ele falou, não, você vai fazer, mãe, vai fazer. Então, para mim, foi muito, muito, assim, foi emocionante saber que quem eu tinha ajudado na vida inteira, que foi financeiramente, ele ainda não teve condição de me pagar ainda não, tá? Deixa eu alertar. Mas pelo menos eu não estou precisando mais, sabe? Ele está livre disso, da minha ajuda, ele está independente. Isso para mim é um avanço na vida dele, né? E ele falou, não, você vai fazer, você quer fazer, tem que ter... Não, filho, eu vou fazer. Foi difícil para mim, eu me atrasei muito, porque eu fico aqui na casa da minha mãe, que vai fazer 94 anos, e quando eu estou aqui eu não entro muito nesse assunto, porque ela fica preocupada, e eu me atrasei um pouquinho, mas eu cheguei lá, sabe? E aí, para mim, nossa, gente, é libertador. É libertador você ter conhecimento. Saber não ocupa espaço, mas quando a gente aplica aquilo na vida da gente, e aí a gente consegue ver, caraca, tem resultado, tem a luz no final do túnel. Gente, é muito bom, é muito, 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 muito bom. Não desiste não, gente, vai fundo, porque eu me atrasei um pouco, talvez eu tivesse... Mas eu acredito que Deus faz as coisas para acontecer tudo na hora certa. A Bia teve um resultado extraordinário, algo que até eu, e assim, eu falo que eu sou a São Tomé o São Tomé das negociações.
que assim, eu preciso ver sua mão, me mostra sua mão aí, deixa eu ver faturar. Então, assim, igual Santo Tomé fez com Jesus. Então, sempre que eu vejo uma negociação muito boa, eu gosto de ir a fundo e ver as características. E foi o que eu fiz com a Bia, para explicar depois, mas a negociação dela é quase que inacreditável, mas a gente já vai chegar lá. Vamos deixar o pessoal curioso, mas é por uma boa causa. Bia, Por uma boa achei causa. achei bonito você falar assim, eu sempre fui a mãe provedora, né? Eu gosto de voltar um pouquinho, porque eu não me. Você se apresentou, mas eu não sei se você falou sua idade. Quantos anos você tem? Desculpa, eu vou fazer 67, Eu 67. eu peço para falar, porque você não aparenta ter 67, primeira coisa. As mulheres de Que hoje em bom. dia estão muito jovens. Eu tenho uma aluna que eu falo que eu sou mais velha do que ela, e ela tem mais de 60, ela é muito jovem. Eu Ó, acho, eu não sei, faço botox, não faço preenchimento, não tenho nada. Eu cuido da pele, mas a minha cara, meu rostinho é esse aqui mesmo. é esse Com a mesmo. minha Então você ruguinha, com a minha não ruguinha. parece. E por que que eu falo isso? Porque às vezes vai ter alguém assistindo a gente que tem uma história semelhante. Então a gente está diante de uma mãe e assim, tudo me indica pelo que você me contou. A gente contou a história do Bernardo aqui, então o Bernardo é um aluno que eu já entrevistei. Então ele, né, tinha aí, mas agora eu fiquei interessada nessa história, né? Uma mãe que carregou as crianças, separou do pai das crianças. Me conta como é que esse caos financeiro se deu, né? O que que você acha assim que são os pontos mais importantes dessa história, desse divórcio, que normalmente causa de endividamento, divórcio é um deles, né? É um deles, mas nem sempre é só o divórcio. Então me conta aí um pouquinho da Não. sua história, de como que esse caos financeiro se deu. Bom, na realidade, mesmo eu casada, eu sempre fui eu a provedora, porque meu marido era uma pessoa fantástica, mas em termos financeiros eu não podia contar com ele. E aí, como eu sou, né, funcionária pública aposentada, eu fui muito, eu estou sempre correndo atrás, eu estou querendo sempre melhorar, eu estou sempre estudando para melhorar, e foi o que eu fiz. E quando eu passei para o tribunal, eu estava grávida do meu primeiro filho, que não é o Bernardo, é o Bruno. E depois eu fui melhorando, fui estudando para fazer concurso, para melhorar, e concorria com vagas externas, né? Então não foi nenhuma preferência. Então eu corri muito atrás. Eu estava me formando em psicologia, mas eu precisava do direito para melhorar lá dentro. Então eu já fiz a faculdade, já com meus filhos já grandinhos, foi quando eu pude fazer, mas eu sempre fui a provedora em tudo. Na época, meu pai me ajudava muito. Depois meu pai começou a ter um problema de demência, aí começou a entrar com fazer doideira, uma coisa atrás da outra, aí eu tive que fazer empréstimo. Na realidade, meu primeiro empréstimo consignado foi por conta disso, para eu conseguir tapar o buraco que meu pai fez. Foi assim uma situação muito difícil, foi horrível, mas eu não podia deixar meu pai daquele jeito, até porque eu sabia que ele estava doente. E assim fui levando, mas aí ele tomou birra com a minha mãe, porque estava separado também, então eu tinha que pagar as coisas para minha mãe, que meu pai ameaçava minha mãe, então eu pegava, cobria, coisa toda. Eu paguei seguro de vida que meu pai deixou, quem pagou fui eu, para a gente poder receber, e foi que ajudou minha mãe e minhas irmãs. Enfim, eu sempre fui a provedora em todos os sentidos, mas Entendi. graças a Deus que eu podia ajudar, né? Eu sempre agradeço. E quando. Aí, beleza, você, essa mulher provedora, que a gente sabe que é característica de algumas mulheres, a gente sabe que isso é uma realidade, mas casada com os filhos. E como é que foi que surge essa questão do filho, que já tinha idade para andar com as próprias pernas, tava ali, mãe, como é que foi essa primeira ao que você atribui assim essa desorganização financeira que você chegou ao ponto do seu filho te ajudar e era você que ajudava seu filho? Me conta um pouco desse bastidor aí de família. Na realidade, eu tinha muita dificuldade de dizer não. Então, eu sempre, se fosse preciso tirar de mim para dar para os meus filhos, para minha irmã, para os meus netos, não há a menor dúvida que eu faria isso. Como eu fiz pelo meu pai, pela minha mãe, mas isso a gente vai crescendo, às vezes, burra velha, você aprende, né? A gente está sempre aprendendo. Então, Bernardo estava se mudando, Bernardo se separou, foi uma situação muito complicada, foi uma separação difícil a dele, tá? Eu me dou muito bem ainda com a ex-esposa dele, porque para mim é como se fosse filha. Aí ele teve uma separação Aí, difícil. separação difícil, aí ele teve que se mudar, e aí eu tive que ajudar. Ele não sabe, mas eu ajudei a minha nora comprando fogão, geladeira, porque eles dividiram, ele precisava e ela também. E tinha meu neto no meio, né? Eu não podia deixar meu neto passar por certas coisas. Então, eu ajudei a ela, ajudei a ele.
E nisso, ele, com essa mudança, ele ficou muito encrencado no banco, muita coisa, ele estava desesperado. Eu fui e fiz um empréstimo no banco para poder ajudá-lo. Foi aí meu primeiro, né? Você quer dizer, o segundo que eu tinha consignado. E depois foi uma coisa atrás da outra. E durante a pandemia, a minha aposentadoria era uma aposentadoria tranquila. Eu saí com todos os benefícios, porque a lei não se aplicava a mim, porque eu era funcionária antiga. Só que durante a pandemia, o TCU impugnou a minha aposentadoria, achando que eu não devia de receber a gratificação e cortou a minha aposentadoria pela metade. Sim. Então, eu passei a receber a metade do que eu ganhava durante a pandemia. Eu estava na Serra com a minha mãe, que a gente estava isolada lá, fiquei sem ver meus filhos, sem ver ninguém nessa época. E para mim aquilo foi assim uma facada, que eu chorava tanto, escondido da minha mãe, porque eu falei, meu Deus, como eu vou fazer? Então, foram 14 meses recebendo a metade do salário. Eu tinha o dinheiro aplicado no Santander. Eu tive que usar tudo aquilo para poder honrar meus compromissos, que ninguém tinha nada a ver com o fato de minha aposentadoria ter sido cortada. E aí eu, cara, fui atrás de gerente, a minha gerente, que eu sempre achei que fosse muito amiga, e realmente, na época que eu precisei, por ocasião do meu pai, ela foi fantástica. Eu não posso, sabe, cuspir no prato que eu comi, porque naquela época ela foi realmente fantástica comigo. Só que depois é que eu fui vendo que eu ia sempre renegociando, consignado, às vezes sem precisar, mas sempre me dava um troco e eu entrava naquela. Pois bem, aí quando esse negócio, eu tive que constituir advogado, só para advogado foram R$ 4.500 e não podia ser qualquer um, porque para lutar contra a União tem que ser um Para advogado, resolver a né, aposentadoria. para resolver. Exatamente. Eu ganhei em primeira instância, tá? Eles voltaram a me pagar, eles restituíram o dinheiro que eu tinha gasto. O problema é que tudo aumentou depois da pandemia, a nossa vida não é mais a mesma, aumentou tudo, e quando você fica esse tempo todo com a metade do salário, mesmo que você resolva, não funciona. Você acaba gastando mais. Bernardo, naquela época, não podia ainda me pagar, eu tinha dinheiro com ele, minha irmã estava com a suspeita de doença autoimune, que confirmou. Eu tive que pagar os exames da minha irmã, e eu morrendo de medo, porque só eu sabia que ela estava com suspeita de câncer. No dia do meu aniversário, eu não podia contar para ninguém. Então, foi assim, foi uma fase muito difícil para mim, porque eu juntou tudo. Ganhei em E primeira instância, mas está em Brasília, pode acontecer tudo. entendi. Eles recorreram. Enquanto isso, você recebe, mas eles recorrem. Então, pelo que eu tô entendendo, Bia, e eu já tô te chamando de Bia, né? Eu tenho essa mania Todo de mundo me reduzir o chama de nome das Bia. pessoas. É, você mesmo se chama de Bia, eu já peguei Bia, né? Bia. Então, Bia, É, pelo que eu tô entendendo, você passou a sua vida inteira meio que dando conta de tudo, mas sempre assim, a um custo de um empréstimo aqui, um empréstimo ali, e achando que isso era normal, né, Bia? Agora, é. Agora deixa eu te perguntar, o que me chama atenção na história, que eu tô curiosa, é quando que acontece esse momento de isso não é normal? Quando que cai a ficha assim, não vou passar o resto da vida, vou até os 80 assim. Quando eu comecei a ter que parcelar cartão de crédito. Ali foi a foice passando. Eu fui levando, fui tentando, fui fazendo, e é sempre contando. Bom, vem o 13º, eu quito isso, tem a restituição do imposto de renda e eu quito aquilo, só que aí eu fiquei na malha fina e ano passado eu não recebi minha restituição, como eu não recebi até hoje. E é um valor alto. E aí eu estava contando com isso e não deu, aí eu, no final já estava atrás e parcela, e devendo, aí faz outro empréstimo pessoal para cobrir aquilo, e no final das contas já não sabia mais o que eu fazia. Aí o Meu Bernardo falou, mãe, você não pode, mãe, você tem que controlar, mãe, não sei o quê. Fui levando puxão de orelha atrás de puxão de orelha, falando, você tem que parar de gastar, você tem que parar de, você quer suprir a necessidade de todo mundo, você tem que aprender a dizer não, né? E aí realmente aí eu comecei a ficar com a saúde abalada. Eu tenho um problema sério no joelho e na coluna, mas ninguém diz porque eu não tomo remédio e vou muito bem. Esse ano meu joelho quase que me deixou sem andar. Era isso que eu ia perguntar para você. Essa mulher que sempre proveu tudo e todos ainda é uma mulher. E eu queria te perguntar isso. Você traz a pandemia, né, a questão da sua pensão, tudo isso.
cara, como é que era? Agora você me contou o lado financeiro, a bagunça financeira já está desenhada, né? Empréstimo atrás de empréstimo, uma gerente amiga. Eu não sei porque essa palavra gerente amiga não cabe na mesma frase, na minha visão, mas eu entendo uma gerente solícita, simpática, que com certeza era uma boa funcionária do banco. Aí uma gerente amiga de empresta dinheiro para filha, empresta dinheiro para nora. Mas como é que a Bia se sentia, e principalmente como é que era? Você segurava tudo isso só para você? Como é que foi esse momento de angústia, assim, antes de me conhecer, antes de conhecer o método? Eu sou muito fechada, eu não sou muito. Eu converso assim, mas aquilo que está muito lá dentro de mim é muito difícil de sair, tá? Eu estou até assim me expondo mais, porque talvez isso sirva para outras pessoas que possam estar numa situação idêntica, ou seja lá que for, porque não importa o nível da dívida ou o nível da dor. A dor é pessoal, cada um sente de uma maneira, e aquilo que dói para mim pode não doer para você, e o que dói em você pode não doer em mim. Então, eu acho que essas coisas são muito peculiares, tá? Então, eu sou muito fechada e eu sempre acho que eu aguento tudo. Na realidade, eu sou uma casquinha de ovo, mas eu tenho sempre aquela coisa que eu sou forte, eu tenho muita fé, eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé. Então, e realmente, sempre que acontecer alguma coisa, Deus coloca alguma coisa na minha vida e que eu consigo. Tanto é que botou o curso, né? Quando eu estava que eu não sabia mais o que eu faria, apareceu o curso e Bernardo fazendo, e meu filho pagou para mim, ele falou, você vai fazer. Aquilo para mim foi libertador por dois lugares, por eu poder fazer e por saber que meu filho estava independente, sem precisar de mim, sabe? Caminhando com as próprias pernas. O meu outro filho também está fazendo doutorado. Então, as coisas foram caminhando e eu comecei a custo, mas a dizer não. Você entra num perfil, porque existe um perfil de pessoa, e aqui não é uma crítica, tá? São pessoas e Uhum, pessoas. Existem pessoas que têm mais facilidade de reclamar ou de dizer que estão passando por uhum. uma dificuldade. Só que em contrapartida, e assim, reclamar é aquela que só reclama. Tem gente que tem facilidade de pedir ajuda, de reconhecer, ó, não tô dando conta, preciso de ajuda. Só que existe um tipo, que é a grande maioria da mulherada, que é o eu vou dar conta, né? Que aí o pessoal até gosta de fazer vídeos sobre isso, que é eu vou dar conta. E me parece que esse perfil tá muito forte em você, de eu vou dar meu jeito, eu já dei até aqui, eu vou dar meu jeito. E hoje, com a cabeça que você tem, eu quero te devolver essa pergunta. Hoje, com tudo que você sabe, com tudo que você viveu, né? Com esse aprender a dizer não para familiares, enfim, para dizer sim só para aquilo que você dá conta, você consegue enxergar que isso te atrapalhou naquela fase, essa sensação de eu dou conta de tudo? A gente às vezes se julga como se fosse Deus, nós não somos, nós somos muito falhos. A gente tem um limite que às vezes a gente acha que vai dar conta e não dá. Aí chega numa hora que a gente não suporta. A gente, na realidade, cada um tem seu próprio fardo para carregar, mas a gente tem horas que a gente acha que a gente pode carregar o fardo do outro, e não é assim. E com relação às finanças, ainda tem outro ponto, né? Que, assim, não é comum. Por exemplo, eu tô com dor de cabeça, eu vou na farmácia comprar um Dorflex. Eu tô com meu joelho doendo, eu vou no ortopedista. Eu tô com problema com a minha grana, eu vou atrás de quem? Então, o que eu faço hoje na internet já é diferente. Consultor financeiro, essa palavra, quando você escuta essa palavra consultor financeiro, o que que vem na sua cabeça? Consultor financeiro particular. É uma pessoa que você vai ter que pagar para te ajudar, vai ter que pagar para te ajudar a sair, tipo assim, é como se fosse te ensinar alguma coisa que você já deveria de saber. E eu tô te perguntando isso sem nem saber o que você ia responder, porque na minha cabeça, quando eu escutava palavras como consultor financeiro, personal trainer, advogado, eu já pensava, é caro, eu não tenho dinheiro. Naquela época que eu tive dívida, né? Então, para quem tá assistindo, eu também tive Uhum. dívida. Eu pensava isso, consultor financeiro, na minha época de banco, era quem mexia com investimento. Então, a ideia de eu vou procurar um profissional é relativamente nova. Então, eu acho que esse compartilhamento seu aqui de eu achava que eu ia resolver do meu jeito também realmente pode ajudar as pessoas a entenderem que, olha, existe um universo hoje de educação que a gente chama de educação livre. Então, o que eu faço é tá na classe de cursos livres, que não é curso, eu não gosto desse nome, curso é método, mas basicamente é a Uhum. minha receita de bolo, né? Então, tem a receita da Dona Alzira, tem a receita da Ana Maria Braga, e finanças entrou nesse universo que hoje tem muitas receitas
e a gente vai conversar aqui um pouco sobre isso, mas o quanto é difícil, a questão não é quem que você vai escolher para ajudar, o quanto que não é natural eu falar assim, não, já sei, vou procurar na internet um método para sair das dívidas. É natural você pensar em entrar na justiça, é natural você pensar que não tem jeito, que só te resta pagar, que é um pouco do que você entrou. Eu vou dar o meu jeito. Uma hora entra um dinheiro e entra um 13º, e assim as pessoas passam anos, né, Bia? Quantos anos você passou nessa de eu vou dar meu jeito, vai dar certo? Olha, não sei nem tem te dizer, porque eu acho que desde que eu me entendo por gente, né, eu entrei para o tribunal, eu estava com. Eu fiz 21 anos dentro do tribunal, quando eu passei, né? E de lá, eu sempre, na época que eu tinha meu pai para me ajudar, quando assim, meu pai não pôde mais mesmo, que eu vi, cara, agora eu estou sozinha, eu não tenho mais ninguém para me ajudar. E não tinha, né? Realmente não tinha, era eu que ajudava todo mundo. Mas até então, eu vou confessar para você que até durante um tempo eu consegui ir levando isso. Eu fui levando. Estava ainda confortável, não sobrava dinheiro, não sobrava, tá? Mas eu conseguia pagar as contas, estava tudo em dia. Quando eu não tinha dinheiro, eu usava cartão, que é, como é que se vou dizer? Aquele é um vício, né? Que eu não quero mais na minha vida, cancelei tudo, não quero. E a gente fica achando, ah, vai fazer milhagem, vai fazer isso. Até parece que você vai viajar. Eu nem viajava, porque para você ver o ponto do meu, como é que eu vou dizer, da minha negação em relação a mim, eu quando eu pensava, eu vou fazer uma viagem, que eu fazia as contas, eu vou guardar X, eu falei, caraca, não vou gastar isso, porque isso aqui eu ajudo meu filho pagando não sei o quê. Então, eu sempre, foi o, é meu jeito, né? Agora não é mais assim, já mudei. Gostei. Mas eu era assim. Eu confesso a você que eu ainda luto, tá? Porque é muito meu. Agora eu me controlo, eu seguro, não. Agora quem precisa de ajuda sou eu. Sou eu que preciso ser ajudada, né? Show. E como eu não sou uma pessoa de me abrir muito, eu não me abro, nem com minhas irmãs, nem ninguém. Quando eu quero, eu vou para o banheiro, abro o chuveiro, choro, converso com Deus, saio de lá com o olho inchado, mas é por causa do shampoo, e pronto, eu saio mais leve, porque eu tenho muita dificuldade. Eu fiz terapia e tudo, mas eu tenho muita dificuldade de me abrir, muita. Obrigada por compartilhar, querendo ou não se abrir aqui, né? Os meus alunos, eu sempre falo que eu não combino nada com eles, e eles contam cada coisa profunda. Então, assim, aqui eu quis deixar o teu exemplo, né? Dessas mulheres muito fortes que querem dar conta de tudo, né? Às vezes você não vai conseguir dar conta de tudo. E é a próxima pergunta que eu ia te fazer. Você me conheceu através do Bernardo, mas qual foi a circunstância, aquele momento onde você olhou assim para o teu filho? O seu filho, ele te olhou? Quem que foi que começou essa conversa de mãe, você precisa mudar? O Bernardo viu? Ele conseguiu identificar o problema depois que ele viu nele? Como é que foi? Como é que se deu isso? Foi ele. Na realidade, é ele que me chamou a atenção. Ele falou, mãe, você não está vendo, você está entrando num buraco cada vez mais fundo, vai ficar cada vez mais difícil de você sair. E eu não falava tudo, né? Aquele negócio deu fechado. Falei, mãe, você não vai conseguir sair sozinha. Você chegou num ponto, mãe, que não dá mais. Você sempre deu tudo para gente. Eu ainda não tenho condição de te pagar tudo. Eu posso ir te pagando X por mês. Eu falei, não, eu quero que você bote numa poupança, porque você ficar me pagando pouquinho por mês não rende. Eu prefiro que você guarde lá e um dia você, ó, tenho X, me pague. E aí eu fui entrando nessa conversa e Bernardo, talvez até pelo curso, ele ficou mais perceptivo em relação a algumas coisas, né? E a gente tem uma afinidade, a gente tem a mesma religião, a gente tem a... E Bernardo foi para essa religião. Eu sou espírita, tá? E eu acabei colocando, me encontrei Bernardo nesse ponto, então a gente tem uma afinidade muito grande, a gente tem uma fé muito grande. E com isso ele teve a capacidade de perceber isso em mim, que eu não conseguia botar para fora. Ele falou, mãe, você tem que fazer, faz uma coisa, mãe, vai ter um curso agora, aquela semana, né, MDZD, só assiste. Se você não gostar, tudo bem, mas se você gostar, faz, mãe. Você, mas meu filho, o que que adianta? Eu não vou poder. Mãe, faz. Depois você me responde. E eu fiz. Ficava assistindo, cada hora estava querendo a outra aula, já queria outra aula, já queria outra aula. Que eu comecei a ver, cara, é difícil. Não é uma coisa fácil você tomar essa decisão, porque você sabe, eu ia mexer com uma casinha de marimbondo que lá dentro de mim, que eu sabia que para mexer com aquilo, aquilo poderia me machucar. Mas eu tinha que fazer, era um risco que eu tinha que correr.
E eu fiz, ele falou, mãe, o que que você achou? Eu disse, não, meu filho, eu estou gostando, eu não sei o quê, mas eu não posso pagar, eu não sei o quê. Não, você vai fazer. Você vê quando está aberta as inscrições, você fala que eu vou pagar para você. Então, aquilo para mim, sabe, foi difícil aceitar. Não foi fácil, não. Foi difícil. Mas depois eu vi que eu não tinha outro jeito, sabe? Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Agradeço, vou agradecer sempre a ele, sabe, por isso. E eu falo mesmo, eu falo para minha irmã. A minha irmã está com a mesma situação, mas a minha irmã tem uma dificuldade, porque a minha irmã era funcionária do Santander, né? Então ela recebe ainda pelo Santander. Então eu não sei o que ela poderia fazer com o curso, Ah, porque ela fica muito fechada. ela é ex-funcionária, mas você sabe que é curioso porque você viveu isso, agora você está vivendo isso na pele, né? Eu me emocionei aqui enquanto você falou, meu olho cheio de água, porque tem uma parada que eu falo pouco aqui no meu conteúdo, que é o desejo do meu coração, que é porque eu trabalho hoje, que é gerar uma geração sem dívida. E eu tenho uma fala que é muito dura, que eu falo bem assim: você não tem o poder de consertar quem veio antes de você, mas você tem o poder de fazer daqui para frente. Bernardo é pai. Só que o Bernardo, pela decisão dele, ele conseguiu fazer algo que eu sou incrédula, que você consegue ajudar para trás. E aí vocês estão vindo aqui para me provar que eu tô errada, que você consegue provar para trás. É que você Não consegue tem ajudar para idade. trás também quem veio antes. Então ele teve uma sensibilidade muito grande. Só que tem uma fala que inclusive é de Jesus. Jesus, quando ele pregava, ele falava assim, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todo mundo tinha ouvido. Mas o que que ele estava querendo dizer? Às vezes as pessoas vão falar, 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 e você não vai escutar, né? Tem a parábola lá do semeador, né? Do solo, o que deu fruto, o que não deu nada. E aí, quando a gente olha um caso como o seu, o Bernardo, então, a decisão dele fez com que ele tivesse abertura para falar, mãe, eu acho que você está passando pela mesma coisa que eu, e eu que peguei dinheiro emprestado com você, talvez eu que tenha causado mal para você, peraí, que rolo. Porque, de certo modo, o comportamento do Bernardo não era legal. Né, o comportamento de. É um comportamento. Eu falei para ele, inclusive na entrevista, eu acho. É um comportamento imaturo do filho ir atrás da mãe, atrás de dinheiro. Eu falo, não, não pode. Por quê? Você encontra uma mãe lá que não. Mãe dizer não para filho é a mesma coisa que enfiar uma faca no coração dela. Não quer dizer não. E eu nem sou mãe e sei disso. Imagina se eu fosse, eu ia saber 10 vezes mais. Mas então eu lembro que eu falei isso pra ele, mas ele não percebia. E ele teve essa percepção e você teve ouvido pra ouvir. E às vezes você vai multiplicar isso e ninguém vai escutar. Tipo a sua irmã vai dizer: "Ah, não, mas no meu caso é diferente", né? E você, É. apesar de todas as suas dúvidas, eu lembro que você mandou mensagem pra gente falando do seu caso, enfim, você foi interessada de ir atrás. Mas o que que eu quero trazer aqui é que às vezes a gente faz uma mudança na nossa vida e a gente não tem noção de que aquela mudança não vai impactar só a gente. Então, o Bernardo, com certeza, é um pai melhor. Com certeza, apesar do divórcio, ele deve ser um. O pessoal usa esse termo hoje que eu acho horrível, genitor, né? Que é um pai, o marido dos filhos, né? O ex-marido que é pai das crianças, né? Ele deve ser mais gentil com ela na questão financeira, acho que ele deve ter mais noção de não achar que o dinheiro que ele dá, né, vai para ela gastar, que ele já sabe quanto que custa as coisas. Talvez ele É. tenha as diferenças dele, mas ele vai saber como conduzir. Ele sabe que é dinheiro, mas acredito que essa mudança vai dele para frente e dele para trás, que impactou você. Então eu fico feliz de ouvir isso, né? E apesar, e olha que doido, apesar de você participar da semana, de você ver tudo, o que que você acha que mesmo ouvindo tudo aquilo, você não teve esse ato de, cara, eu já arrumei dinheiro para tanta coisa, vou arrumar dinheiro para entrar nesse método. Por que que você acha que você travou e falou assim, ah, eu não tenho dinheiro para fazer esse curso? E teve que o Bernardo ir lá e investir para você? Até porque ele te Eu devia, realmente não né? tinha. Hã? Não, não, ele me devia, mas eu não tinha mesmo dinheiro. Não tinha. Eu já estava parcelando o cartão e eu falei, gente, eu não sei mais o que que eu vou fazer, porque isso está virando uma bola de neve e cada vez mais pesada e cada vez vai ficar mais difícil de eu pagar, né? E eu estava assim, emocionalmente, eu estava toda, o termo é descacetada, eu estava chorando muito, eu estava muito mexida, e eu sempre sou uma pessoa muito alegre, sou muito brincalhona. Eu faço dança, eu danço tudo que você possa imaginar. Eu sou sempre a mais velha de todo mundo, eu sempre sou a vovó da turma, mas eu sou a mais bagunceira. Eu sou muito bagunceira, eu faço piada de tudo. E eu não estava assim, sabe? Eu falava assim, tanto que eu procurei meu cardiologista, chega lá, eu chorei, eu falei assim, olha, essa Beatriz que está aqui falando com você
essa não é a Beatriz que eu conheço. Eu não sou assim. Esse problema da minha coluna, eu tenho que tomar, eu tomo antidepressivo há anos por conta desse problema, porque não é bem coluna, é problema neurológico na coluna, Sim. tá? É um problema sério. E se eu tivesse que fazer uma cirurgia, seria uma cirurgia neurológica. E eu falei, não vou fazer. Quem vai vencer sou eu. E eu venci, eu faço sapateado Flamengo, faço tudo, danço tudo. E aí eu falei, cara, essa Beatriz não sou eu, tenho que fazer alguma coisa para mudar minha vida. Eu rezava, ficava mais calada, já não brincava tanto. Quando eu ia para a aula é que eu brincava, porque ali eu esquecia tudo. E ele percebeu que eu não estava normal, né? Ele falou assim, mãe, você tem que dar um jeito na sua vida, mãe, você não pode. Aí ele foi falando, eu falei assim, meu filho, eu acho que é isso mesmo, acho que está na hora de eu cuidar de mim, está na hora de eu não vou conseguir seguir adiante desse jeito. Ele falou, não, você vai fazer o curso porque eu vou pagar para você, você já me ajudou a vida inteira, agora quem vai te ajudar sou eu. E assim foi, Que legal. E assim, e foi muito bom. uma coisa interessante também é que você falou que foi difícil para você aceitar essa ajuda. Ou seja, por um triz, você não deixa o cavalo passar e passa mais meses com problema financeiro, né? Mas eu tenho uma coisa que, graças a Deus, eu agradeço muito, eu tenho uma, assim, quando eu tenho aquele negócio na minha cabeça, quando vem aquela intuição, eu sigo. E eu segui. Eu falei, vai atrás do seu filho. E eu fui. E Arrasou, que aqui estou história eu. linda. Exato. Agora vamos ver esse andamento desse caminho, como é que foi. Você me parece ser muito esperta, assim, né? Apesar de. E eu trago isso da idade, tá? Porque tem muita gente que tem 67 anos e tá quase assim, tô esperando o caixão chegar. Que eu não sei Deus me mexer, livre. que eu não sei fazer, e eu já conheço uma outra galera que. Essa minha aluna que eu te falei, que eu falo que ela parece ser mais nova do que eu, ela não gosta de falar a idade dela, ela falou pra mim sobre tortura. Ela disse que eu não posso contar pra ninguém, mas ela parece ter uns 40 e ela tem 65 já, é muito jovem. E outra coisa, eu conheço uma mulher que ela falou: eu vou viver até os 114, tô trabalhando pra isso. Se Deus me levar antes, tá tudo certo, mas eu tô trabalhando pra isso. Também uma mulher de 60 anos, muito saudável, e hoje em dia até tá comum esse movimento das mulheres mais velhas se exporem na internet, mais velhas assim, querendo ou não, é idoso, né? Depois de 60 pra mulher, acho que é idoso que, né, classificação lá. Acima de 60 já é idoso, e para você ter certas, por exemplo, gratuidades em algumas coisas de ônibus e tudo, é 65. Então, E eu nem ônibus eu pago mais. Exato, e eu trago isso porque existem essas mulheres como você, de tipo, sai pra lá, eu tô nova. E existem as mulheres que, ai, tô velha, não dou conta, porque eu sou humilde, seja porque ela não teve, por exemplo, não, mas ela é entendida, ela trabalhava num órgão público, cara, tem de tudo, mas basicamente o primeiro movimento é o de se inferiorizar, seja por causa da idade ou por alguma inabilidade. Então hoje, quando eu fico perto aqui, o meu editor de vídeo, quando eu fico perto dele, ele é muito jovenzinho, acho que ele tem 22 anos. Eu falo assim, cara, mexe aqui pra mim. Eu me sinto igualzinho os senhorzinhos no banco, dava o celular pra mim e falava que não sei mexer. Eu me sinto assim com alguém 10 anos mais novo que eu, 10, 12 anos, né? 12, 13 anos mais novo que eu. Eu já me sinto assim, do tipo, cara, essa geração é muito virada, eles são muito espertos. Por quê? É 15 anos. Então é claro que vai ter coisa que eu sei, que pra mim é muito rápido e que pra você vai ser um pouco mais difícil. Mas mesmo assim as pessoas se depreciam muito, elas nem se dão a chance, sabe? De falar, vou aprender, vou. Então, através de você também eu quero mostrar um pouco esse lado, porque o que eu vou te perguntar agora é isso. Beleza, então o Bernardo foi lá e decidiu te ajudar. O que talvez faltou, que eu vou deixar aqui para instigar quem vai assistir a gente? Você ser irrazoável mesmo e falar assim, cara, vou dar meu jeito, mas era a sua circunstância, não é que tá errado, tá? Mas para quem tiver Uhum. num confronto assim de, cara, o que eu preciso fazer? Que se confronte e fala assim, cara, se eu deixar do jeito que tá, o que vai acontecer? Se eu continuar sozinha, sem saber o que fazer, o que vai acontecer? Acho que é importante, assim. E uma coisa que eu gostei muito do Bernardo é que ele não chegou e falou assim, mãe, daqui que eu resolvo. E ele aprendeu isso comigo, viu? Eu tenho certeza que ele aprendeu isso comigo. Que Com assim, cara, certeza. cada um tem que cuidar de si. Você não pode ser um peso para ela e ela, se ela dá conta, né? Se você não desse conta, se você tivesse com uma doença, alguma coisa que te incapacitasse, beleza, mas normalmente a pessoa dá conta. Então, o que eu vou te perguntar é isso, tá? Entrou no método, e aí, quais foram assim, como que foi esse começo, né? Logo que você entrou ali em abril,
você mandou para mim escrito no papel o teu compromisso pessoal. Então, lá no dia 15 de abril, você mandou uma cartinha num caderno com pauta, mandando assim, ó, sou servidora aposentada, tenho 2 filhos, tenho 3 netos e eu vou estudar de verdade isso daqui. Postura de aluna, assim, fazendo, sabe? Eu peço para fazer um compromisso pessoal. Eu falo que a única parte coach do meu método é essa, né? Que eu falo, cara, você tem que escrever o que você quer daqui a 60 dias, daqui a 1 ano. E começou o método. E aí, como é que foi o confronto com a verdade, com a realidade? Conta aí um pouquinho seus desafios. Eu não tenho computador, tudo que eu faço é pelo celular, porque a minha neta, né? Minha neta está fazendo pré-vestibular. Eu tenho uma neta de 20 anos, que é filha do meu outro filho. Sim. Então, quando dá algum tilt, eu falo, Yasmin, pelo amor de Deus, me ajuda aqui no celular que aconteceu isso. Ela vai lá me ensina, porque esse pessoal é a geração deles, não é a minha. Quando eu estava trabalhando ainda na Ativa, eu fui obrigada a trabalhar com processo eletrônico. E com isso, eu tive que aprender a mexer em certas coisas, e eu não dava trabalho para ninguém, não. E aí, assim, eu corri atrás daquilo, então, mas é óbvio que eu tenho uma certa limitação. Mas aí eu falei, cara, eu não tenho computador, o computador iria me ajudar muito mais. Eu falei, não. E eu sempre tive o hábito de estudar escrevendo. Eu fazia minhas colas no papel ao maço, na minha época era papel ao maço. E nunca precisei de usar cola, porque só de ficar escrevendo, aquilo eu gravava. Então a minha memória visual é muito boa. Então eu peguei um caderno que eu tinha lá em casa e comecei a fazer tudo no caderno. Eu escrevia o que você falava, anotava, escrevia, fazia alguma observação. Eu deixei, tá tudo lá no meu caderno, meio bagunçado, mas tá, porque eu não queria perder nada, não queria ter tempo de arrumar, e fui anotando aquilo. Tinha horas que eu fazia alguma coisa que eu ficava assim, meu Deus, como é que eu faço isso? Aí me dava um nervoso, um nervoso. Falei, meu Deus, eu vou conseguir fazer isso, não vou. Aí eu ligava, Bernardo, o que que eu faço, meu filho? Ele, mãe, segue o método. Porque foi uma das coisas mais difíceis de eu entender, foi o lance da conta salário. Isso para mim foi dificílimo. Eu falei, gente, mas que raio é esse? Tive sorte que quando eu decidi abrir minha conta no Banco do Brasil, eu tenho minha conta particular no Bradesco, que eu tenho muitos anos, porque meu pai trabalhava lá e minha mãe também, e minha irmã também, e o resto tudo meu foi no Santander. Então, desde o Santander há nem sei quantos anos. E aí eu falei, meu Deus do céu, e que é raio desse de conta salário? Eu não entendi. Dade, eu assisti a sua aula não sei quantas vezes, porque eu não entendi a porcaria da conta salário. O que é? Eu não sabia, Mesmo né? explicando com os copinhos, né? Os Mesmo fazendo copinhos. com os copinhos. Não, você botou copinho, você botou papelzinho. Eu falei, cara, que droga é essa? Eu não entendi. Eu falei, Bernard, mãe, assiste de novo. Aí, o que que eu fiz? Bom, fui no banco, peguei aqueles negócios todos, fiz aquilo tudo. Fui no banco, a minha agência era no Rio, eu fui aqui na de Niterói, peguei tudo que eu podia. No Bradesco, todo mundo me conhecia, foi tranquilo de eu pegar. Mas aí eu falei assim, não. Aí eu pensava, que banco que eu vou? Eu falei, quer saber? Eu vou num banco do governo, eu não vou banco particular mais não. E decidi ir no Banco do Brasil. Então, pertinho da minha casa, eu estou aqui na casa da minha mãe, tem uma agência pequenininha aqui e uma agência grandinha aqui. Eu falei, eu vou na agência pequena, não vou na grande, não. Fui na pequena. E dei sorte de que me atendeu foi a gerente da agência. E nisso, sabe quando você pega uma pessoa que você se afiniza na mesma hora? Fomos nós duas. Cara, foram altos papos, conversamos. Aí que ela foi me explicar. Ela falou, não, Bia, porque a conta salário, isso é assim assado, ninguém pode mexer. Quando você receber só do dinheiro, ele vem para a conta salário. E aqui no Banco do Brasil, a conta salário, ela pode ter o mesmo número da sua conta corrente, mas ela não sai da sua conta salário, a não ser que você transfira para a conta corrente. Aí que ela foi me explicar a porcariada toda. Aí eu falei, entendi. E fiz isso. Aí eu só transferia para a conta corrente alguns valores quando eu precisava, ia pagando. Ela me ajudou muito na época de trazer o consignado para lá. Ela falou, olha, vamos fazer para cá, vamos fazer por esse modo assim, e foi ótimo, e deu tudo certo. E nisso que eu fui para o Banco do Brasil, eu consegui entender, minha conta salário está lá, minha conta corrente está lá, agora o que eu recebi do prestamista, eu deixei aplicado, que era Ó, para poder, deixei lá que era para poder deixar para fazer os acordos, que foi o que me ajudou no acordo, exatamente, deixei tudo lá e não mexi. Aí ela falou assim, Bia, você tem duas opções, se você trouxer o consignado para cá, você vai ter um desconto de quase R$ 500.
né, a menos, por causa dos juros. Porém, se você estiver precisando, como você está tentando fazer esses acordos, não sei o quê, de repente você vem com o mesmo valor e você ganha o troco e deixa aplicado. Se acontecer e foi o que eu fiz. Ela me Troca de orientou nesse dívida, né? sentido. Troca de dívida, Exatamente, né? exatamente. Ela falou, vale a pena, porque vai aparecer uma oportunidade para você, porque ela falou, o banco vai fazer acordo. Você não se preocupe, eu trabalhei anos no Santander, só que eu não gostava de certas coisas que a gente vê em banco particular, e decidi fazer concurso e vim para o Banco do Brasil, e estou aqui há 15, 16 anos, alguma coisa assim. Isso me ajudou muito, sabe? Muito, Muito bom. ajudando muito. E ela, eu gostei uma coisa nela, ela falou assim, aqui a gente tem meta para bater, mas a gente não tem que enganar o cliente como a gente faz em banco E é particular. engraçado, tem uma coisa que eu gosto muito de explicar para as pessoas, né? Eu gostei que você compartilhou esse desafio que você teve, porque às vezes as pessoas têm uma sensação de que assim, é tudo mamão com açúcar. Para mim, esses dias foi até engraçado. A conta salário é a coisa mais difícil para explicar. Porque por mais que eu coloque objetos e fale para as pessoas, ó, é só você imaginar, são duas caixinhas, aí eu pego dois copinhos, na cabeça não entra, né? Demora para Não. entender e é uma coisa técnica mesmo. E o que o Bernardo te falou, que é segue o método, pega as cartas e vai lá no Banco Novo. Então você foi no Banco Novo, graças a Deus encontrou uma gerente e o Banco Novo, o que que acontece? Talvez tenha alguém ouvindo a gente que é do Banco do Brasil, que está devendo para o Banco do Brasil. Existem dois momentos na sua vida no banco. Uma é quando, não vou dizer que é igual casamento, não, porque não é. Vou colocar outro exemplo, mas uma é quando vocês começam a relação e tá tudo bem. Quando começa a relação, eu posso falar, o Banco do Brasil é ok, a Caixa, todos eles são maravilhosos no começo da relação. Agora mesmo abri conta no Itaú, a minha empresa tem conta no Itaú, decidi levar minha movimentação para lá. É um amor, todo mundo te ama, todo mundo te ajuda, todo mundo te ama, todo mundo te responde. Então você tá nessa fase com o Banco do Brasil. Até se precisar dele ter algum problema, aí vira o divórcio, sabe? Então, assim, são esses dois momentos, e isso acontece com todo banco. Tem gente que fala para mim, nossa, o BRB é um banco horrível. Eu falei, ó, o BRB e o Banrisul é ruim para quem é servidor do DF, né? E para quem é servidor do Rio Grande do Sul, do governo do Rio Grande do Sul. Quem é outra pessoa, o BRB é ótimo, um dos melhores cartões de crédito do país hoje é do BRB. Então, a questão não é o banco em si, é que o momento de relacionamento que você tá. Então, você achou uma gerente boa e aí que resolveu esse problema. Mas eu achei legal você compartilhar esse desafio que você teve, porque você é tão assim, esse lance de eu vou dar conta, que você ficou assim, ó, linha dura, até mesmo para perguntar pra gente. Mas eu entendo isso, porque às vezes a pessoa ela fala assim, meu Deus, não é possível, eu não entendo esse negócio. Mas o segredo, muitas vezes, quando a gente não entende, é fazer igual o Bernardo te falou, vai fazer. Pega a papelada e vai lá fazer, porque lá vai desenrolar. Mas eu fiquei feliz de você compartilhar. Agora você já começou a contar notícia boa, eu vou contar as notícias boas. Mas Mas passado, pode um falar. detalhe, eu não vou ter problema com o Banco do Brasil, não, porque minha vida nunca mais vai ser a mesma. Exatamente, você só vai ter o casamento, não vai ter a parte ruim, não, vai ficar a parte boa. Eu falei para quem tá assistindo a gente, porque eu sei que a galera tá devendo às vezes o Banco do Brasil, tem dívida lá, e quando você precisa do banco para negociar, eles não têm muito o que fazer. E não é porque eles são ruins, é porque os gerentes não têm muito o que fazer. E agora me conta, você então superou aí os obstáculos e aí continuou fazendo o método, fez os comunicados, tudo. E a primeira coisa, parece que o primeiro resultado que você teve foi o salário protegido e o seguro prestamista. Me conta aí. Foi. Eu estava assim, cara, que eu vou. Foi uma das até as perguntas que eu fiz, porque você tem que fazer no Bacen uma coisa de cada vez. E eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que fazer meu endividamento, né? Comunicar meu superendividamento. Mas eu também não recebi o prestamista. Se eu for fazer o prestamista primeiro, eu vou atrasar o superendividamento. Aí eu fiz a pergunta. Aí ela falou assim: não, faz o superendividamento e tenta fazer o prestamista pelo saque. Eu tinha anotado qual era a coisa legal que me dava o direito a receber, porque eu já tinha tentado via saque, mas eles disseram que tinha que entrar o dinheiro na minha conta, na conta que eu tinha no banco. Eu falei, não, então não faz, eu não quero que entre aí. Com a resolução que você falou, eu liguei para o saque. Aí ela falou, não, eu só posso fazer para ir para a conta. Eu falei, então tá bom, muito obrigada. Eu peguei, eu tinha tudo anotado, eu liguei para a ouvidoria. Quando eu liguei para a ouvidoria, cheguei para a parte da reclamação. Eu falei, aí eu expliquei a situação. Eu falei assim, olha, acontece o seguinte, pela resolução tal, eu tenho direito a pegar esse, que eu não sabia que não era facultativo, eu achei que fosse obrigatório, e não é.
Mas eu não quero que vá para aquela conta, eu quero que vá para a minha conta do Banco do Brasil. Não, mas pode ir. Eu falei, não, mas a funcionária que me atendeu, a atendente, apesar de muito educada, disse que não podia. Por isso que eu estou fazendo a reclamação. Não, não, não precisa. Pode deixar, pode fazer o pedido por aqui que vai para a conta que você quer. Tá. E fiz a mesma coisa no Santander, no Bradesco, no Santander, e foi tudo para a conta que eu queria do Banco do Brasil. Como eu tinha muito empréstimo do consignado era um valor muito alto, então não tem problema. Eu sabia que eu era um valor alto e veio realmente. Eu recebi um valor grande de restituição do prestamista. Foi em torno de R$ 20.000. Curso Aí eu pago, juntei né? os R$ 20.000 com o dinheiro da diferença do consignado que ela fez para mim, que foi o troco que eu peguei, deixei lá. E fui tentando lidar com Eu o já ia, salário. eu já ia segurar aí. Tem uma coisa importante que talvez que não ficou claro aqui pra galera, né? Quanto Hum, que você pegou de troco desse consignado? Foi 35.000. Então, vamos fazer conta aqui? Basicamente, o que você está dizendo é que as parcelas continuaram iguais, o prazo continuou igual e você pegou R$ 35.000 do banco. Foi porque a diferença veio nos juros, no que o Banco do Brasil cobra e que o Santander cobrava. Então, você teve R$ 35.000 na redução de juros. Então, só aqui nós já estamos falando de R$ 55.000 que você não tinha e que veio para você através de redução de juros e de devolução de prestamista. E assim, ó, para nós, eu vou explicar para vocês que estão assistindo, né? Para nós, isso é nossa vida. Isso aqui é todo dia. Então, todo dia, se entrar na comunidade de alunos, tem. Então, vocês veem que eu nem fico espantada. Eu nem sou marqueteira, que eu falo, né? Nossa, R$ 35.000! Porque isso para nós é normal. Só que para quem está assistindo a gente, pode parecer loucura. E isso que você fez é uma técnica que se chama troca de dívida. A dívida já estava 80 vezes de tanto. Se ela não fizesse nada, ela ia pagar R$ 35.000. Como ela fez uma técnica, que foi a técnica de troca de dívida, Uhum. eu nem sou tão fã de fazer isso que a Bia fez, mas esse é o poder de aprender. A Bia olhou o caso dela e ela falou assim: não, para mim vai ser bom fazer isso. Eu fico com uma reserva e depois, se não precisar, eu vou lá e quito de trás para frente. E isso também é possível, Uhum. mas pelas dívidas que ela tinha, ela vai falar das dívidas mais cascudas agora, esse dinheiro era pouco, se fosse pensar no quanto ela devia para os outros bancos. Eu combino sempre com os meus alunos que o que eles não se sentirem confortáveis para responder, eles não precisam responder. Eu vou ousar te perguntar se você se importa de falar. Quando vocês começam a fazer a semana, eu pergunto quanto que é a dívida de vocês no registrado, peço para vocês olharem. Nós estamos falando de quantos mil reais, Bia, quando você pegou teu registrado pela primeira vez? 800 e tantos mil. Só para vocês entenderem que R$ 35.000, R$ 20.000, a gente fala dessas cifras assim, porque R$ 55.000 é menos de 10% do valor, mas é quase 10% do valor total. Então, às vezes, você que está assistindo a gente, pensa assim, meu caso é muito complicado, é impossível. Então, a Bia, além de ter muitos consignados pelo salário, que não é baixo, não é um salário baixinho, é um salário, né, de servidor público de mais de 30 anos de casa, então, assim, É. aposentada já, e, além disso, a gente está falando de um endividamento fora da folha. Então, é o que eu gosto de fazer um desenho, né? É o endividamento na folha e fora na folha. Carregado do que a gente vai falar agora, da gerente do Santander Amiga, que toda vez que a Bia tinha uma dor de barriga, emprestavam dinheiro para ela. Agora eu quero que você conta para a gente qual que era a situação lá no Santander, que era aquela dívida assustadora que você fechou a negociação recente. Pois na realidade, eu nem tinha dor de barriga para procurar gerente. Quando ela sabia que a taxa de juros tinha diminuído, ela já me ligava, Bia, olha só, a taxa baixou. Você não quer fazer isso, pegar um troco? Toda Porque vez que eu começo a dar risada assim, é porque eu não dou conta, eu fico rindo aqui. Sabe como que é o nome disso? É o cliente que ajuda a bater meta. Você tem sempre, quando você é gerente de banco, você tem os clientes de estimação. Então, por exemplo, eu Uhum. tinha um cliente que era seu Antônio. Quando chegava dia 30, tava dando tudo errado. Eu falava assim, cara, eu sei que eu posso ligar pro seu Antônio, que eu já ajudei ele lá atrás,
E ele vai, e eu vou liberar um dinheiro para ele. E assim, ó, gerente tem disso sim, que a gente sabe que são os clientes que são mais abertos, e não é na sacanagem. É tipo, cara, baixou a taxa, Bia, conseguiu uma taxa menor para você, vamos renovar e pegar um troco. E às vezes tá faltando, por exemplo, a gente trabalha no banco, vocês têm uma ideia, eu trabalhei lá, com meta de empréstimo. Às vezes tá faltando 20 mil para você bater sua meta. Cara, você sai igual louco oferecendo dinheiro para todo mundo, porque tá faltando 20 mil para você bater sua meta para você ganhar um variável, que é uma remuneração extra. Cara, eu vou ligar pra Bia. A Bia é minha brother, minha amiga. Então, no banco, quando você tem um bom relacionamento, não é que, é de novo, eu não tô aqui falando mal de gerente. Eu fui gerente, Uhum. eu tinha os meus clientinhos ajudador de bater meta, que a gente sempre, ele falava, ih, dia 29, tá me ligando, o que que eu tenho que comprar? Eles já falavam assim pra mim. Não, eu falei, não, compra um consórcio aí de 50 mil pro seu filho. E normalmente eram pessoas com uma situação financeira boa, mesmo que tinham dívida, mas servidor público ou empresário. Eu ligava e era batata, batia meta. Então, é engraçado você falar isso, porque eu falei da dor de barriga, mas no seu caso não era dor de barriga. É igual a vendedora de roupa te mandando foto de look. Exatamente. E aí, como eu sabia, eu estou precisando bater a meta, dá para você, faz um seguro pequenininho comigo, daqui a 2 meses eu cancelo para você? Ele, tá bom. Aí porque eu também devia a ela, porque quando eu precisei com meu pai, foi uma situação muito, né? Então, eu acho que a gente tem que ser grata. Hoje eu vejo que talvez nem sempre ela tenha sido minha amiga, mas não importa. Passou. Para mim é isso, é uma relação que se estabeleceu e assim, é bem isso, eu não tô aqui metendo pau nela não, é que Não. surge uma relação e talvez tenha alguém que assiste a gente que tinha esse relacionamento com o gerente e assim, ó, eu era essa gerente, tá? Boazinha, que ajudava todo mundo e tinha os meus clientes assim que eram muito próximos, então eu costumo sempre dizer que não é que o gerente é o filho da mãe, mas ela tá ali para garantir o dela, ela vai te oferecer um produto que nem sempre você precisa comprar e você se sente na obrigação de fazer. Porque ela te ajuda Uhum. e cria essa relação Exatamente. mesmo, sabe? É normal, isso acontece mesmo. Então, normalmente, inclusive, os clientes de estimação que a gente tem são aqueles clientes que a gente financiou a casa, que a gente liberou um crédito muito barato, que a gente resolveu um BO no momento de saúde, de dificuldade. É aquele gerente que é aquele cliente que fica quase que te devendo um favor. E aí, no momento que você precisa, e não é na maldade, tá? Só para deixar claro, não é na maldade, é no relacionamento, é uma troca, né? É uma troca que acontece. E da mesma forma como tem o gerente que fala, só vou vender isso para você se você comprar um consórcio. Também tem esses, que Exatamente. não é o caso dela. Mas então vamos lá. E aí, quando você foi atrás de levantar a dívida, qual que era a situação? Quanto que estava lá para poder pagar? Quanto que ainda tinha pela frente? Como que era a situação do Santander, esse que você se livrou aí recente? Eu sei que no Santander a minha dívida estava dando com a dívida do valor que eles achavam, tá? Já estava em 188 mil e cacetada, tá? Eu falei, caramba. Só que com isso que você parcela cartão, já está entrando uns juros absurdos. Então, eu paguei muitos juros durante esse tempo, porque na realidade eu comecei a parcelar a conta de cartão em junho, julho do ano passado, foi por aí. Foi quando o meu dinheiro já não dava mais, o que eu tinha já não dava mais. E aí eu fiquei assim, caraca, eu não vou dar conta. E eu já não estava mais usando cartão, aí depois eu comecei a fazer esse curso, cancelei, entrei no aplicativo, nem precisei de ligar para coisa nenhuma, entrei no próprio aplicativo, cancelei o cartão de crédito, cancelei o limite de conta, fiz isso em tudo, não precisei de usar o banco, fiz o que eu pude fazer pelo saque, eu fiz tudo pelo saque, prestamista, essas coisas de conta, não precisei de ligar. E aí, mas eu liguei para o banco para confirmar, eu quero saber se o meu cartão está cancelado, eu quero saber, meu limite da conta está cancelado, não, está tudo zerado aqui, tudo bem. Aí eu fui, vi os 188 mil, eu falei, caraca, aí fui fazendo aquelas continhas, tudo separado, tudo. Mas aí eu vi que o Santander, quando me mandava os e-mails, as propostas, os telefonemas, e eu sempre atendi, tá? Se eu estava disponível, eu sempre atendi, sempre fui muito educada, eu acho que eles estão fazendo o trabalho deles e eu estou devendo. Então, eu acho que não é favor nenhum eu atender. Mas eles ligam uma vez, você atende, não fica mais durante o dia, vai ser no outro. Eu sempre atendi, as pessoas foram muito simpáticas comigo, algumas eu expliquei a situação, e aí eu vi que comecei a fazer. E o Santander sempre me oferecia tudo no pacote, cartão de crédito, de limite de conta e empréstimo. Ele fazia um pacote. Eu falei, bom, então já que ele faz o pacote, eu vou trabalhar também com o pacote. Mas eu tinha
separado no meu caderno o valor alvo de cada um e somava. Seguiu o método Aí eu certinho, né, Bia? fiz tudo separadinho. Às vezes fazia a conta, chegava de novo, não, fazia não sei o quê. Porque quando você vai fazer o do empréstimo, se você pegou 50, pagou 20, você deve 30. E isso não muda. Esse valor é imutável. Vai continuar devendo porque estão aplicando juros, mas o valor que você pagou é o mesmo, não muda. Então eu tinha aquele anotado, a única coisa que eu não me preocupava era com o empréstimo, porque eu sabia que aquele valor não ia alterar. Aí eu fiz a conta total e no meu o alvo estava dando em torno de 90 e pouco, mas eu falei assim, não, o meu alvo é tanto, mas a gente tem que ter uma, né, um jogo de cintura. E tá bom, e toda vez eu falava, eu mandava e-mail, eu agradecia, mas eu não tinha condições de pagar aquilo, respondia por e-mail, entrava no aplicativo também, que falava para entrar, e eu fazia as duas coisas. Você então chegou que o valor justo da dívida era quanto? Em torno de 90 e poucos mil, nessa faixa. Eu não lembro Isso, o valor certinho, mas era nessa faixa, com o isso, Santander. isso foi que você chegou como valor-alvo, né? Mas uma vida ali fazendo renovação, tal. E quanto que o banco chegou a falar para você assim, ó, e isso a gente começou em abril, né? Então a gente começou esse caminho em Foi. abril. Quanto que o banco chegou a falar assim, Bia, você tá devendo pra gente tanto? Quanto que eles cobravam nesse meio termo aí? Foi nessa faixa, aumentando até chegar nos 188 mil. Eles mandavam nisso, eu recebia a proposta. Ah, a gente pode dar tantos por cento de desconto e você paga 112, a gente dá não sei quantos por cento a valor à vista. Eu falei, não tem condição de dar isso. Aí você parcelava e botaram o juros. Aí começaram a vir, eu acho que foi agora em agosto, eles começaram a mandar e-mail, vários e-mails, e inclusive no próprio aplicativo, de você pagar em até 120 vezes, sem juros. Aí eu falei, pô, 120 vezes é maravilha, dá para ver, mas mesmo assim eu não tinha condição de pagar aquele valor, porque o que eu tenho de resto, eu tenho que tinha que pagar ao Santander e ao Bradesco, não E era um banco é só. o que eu ia te perguntar, vou te interromper mais para você me explicar. O que que você nessa hora que te ofereceram, por exemplo, 120 sem juros, qualquer pessoa acho que cairia nisso se não olhar. Você não aceitou porque o valor ainda estava muito acima do valor justo, foi isso? Sim. E eu falei, eu não vou fazer por menos, por mais do que isso daqui. Se é para ir, nós vamos fazer para o Bacen, vou fazer para todo mundo, mas eu não vou abrir mão disso daqui. E você Até estava porque, mandando proposta, você não ficou esperando eles entrarem em não, contato. ainda não tinha mandado, não. Eu Ah, só tinha mandado minha comunicação de superendividamento, ainda estavam no prazo de respostas. Eles não estavam mais se referindo, eles mandaram e-mail para mim dizendo que quando eu precisasse, principalmente o Bradesco, que eu entrasse em contato com o gerente do meu banco, que ele ia tentar me ajudar. E aí o rapaz superior, o meu gerente, me ligou. Ele falou, porque quando você faz isso, fica mal para o seu gerente, não sei o quê. Eu falei assim, olha, o nome dele era Fabrício. Fabrício, você me desculpe, mas olha só, eu sou no meio de família que todo mundo trabalhou em banco. Ele vai me ajudar até onde ele puder, só que ele não vai poder ir além do limite dele. Então eu tenho que ir direto lá em cima, eu tenho que ir direto no chefe, como se fala, porque ele não vai poder me dar o que eu preciso. Então, eu prendeu não quero direitinho. prejudicar ele, não. Depois, se ele precisar de fazer algum elogio para ele, eu falo, porque ele sempre foi muito educado comigo, mas não, ele não pode resolver. Ele tem o limite dele. E outra coisa, Fabrício, você me desculpe, mas gerente, vocês têm meta para bater, meu amor. Eu tenho gente que trabalha no banco, você sabe que eu não sei que tem meta, ele tem que fazer o salário dele que está em jogo. Eu entendo, só que não serve para mim. Eu preciso de alguém acima de vocês. Então, você me desculpe, não é nada pessoal, mas não vou fazer nada contra ele, mas eu vou continuar do jeito que eu preciso para me ajudar. Eu preciso ser ajudada agora. E E aí, foi assim que eu falei com no ele. final das contas, então você mandou o comunicado já dizendo que, né, que você tinha o valor Super justo. endividamento. Não, Aham. super endividamento, só comuniquei isso. E tinha até dia 30 de agosto para entrar com o valor da T1. Aí, nisso que eu estava lá, eu estava em São Pedro, a conexão lá não é muito boa, eu recebi outro e-mail. Eu sempre leio os e-mails para ver o que o banco está oferecendo, tá? Porque, no caso, eu fazia 7 vezes, mas não era. Na realidade, não oferecia isso para mim. Eu falei, não, meu valor é alto, eles não vão fazer isso. Aí, nisso que eu entrei, ela estava lá no e-mail, tantos de entrada, mas aí veio no de baixo, 95% de desconto no valor de 9 mil e pouco à vista. Eu falei, não, isso é golpe. Não, não é ser golpe. Aí o que eu fiz? Entrei no aplicativo do banco. Fui lá no aplicativo do banco, na renegociação, estava lá.
Falei, cara, se está no aplicativo, não pode ser golpe. Mas, como eu tinha um gerente novo, um terceiro gerente que me colocaram, e entrou em contato comigo, eu entrei em contato com ele e falei assim, fulano, recebi o e-mail com isso aqui, mas a gente fica com medo de golpe. Eu entrei no aplicativo, está lá. Eu posso fazer isso? Ele falou, se está no aplicativo, pode fazer. Eu estou achando que você deu até muita sorte, mas pode fazer. E falei com o Bernardo, aconteceu isso, se jura, mas você está no aplicativo, se está. Então, mas faz. Aí fui, peguei a guia, paguei na hora, 9.407. 95% de desconto. Então, eu nem mandei a T1 para o Santander, mandei E só para o aí, Bradesco. eu falei que ia avisar. E como que você se sentiu quando você resolveu essa dívida que era a maior Nossa, eu dívida? saí pulando, falei, cara, aí liguei para o Bernardo, disse, meu filho, não acredito, ele, poxa, mãe, que bom, parabéns, tá vendo, mãe? Agora você só tem uma guerra, que o Bradesco é mais osso duro de roer, mas não tem problema, eu vou vencer. E deu, do momento que você comunicou o superendividamento, né? Aplicou o método até fechar esse acordo, foi quanto tempo, Bia? Menos de 30 dias, porque o prazo venceria dia 30 de agosto. Eles me mandaram isso uma semana antes do meu prazo vencer, o Santander. E por que que eu tô Nem falando completou isso? 30 dias. Porque talvez quem assiste a gente vai assustar. Como assim? De 90 mil ela pagou 9? Ela deu calote para o banco? E antes até de entrevistá-la, eu fui atrás das interações que a gente teve com ela. E o que que Uhum. aconteceu? Quando a Bia calculou o valor justo dela, eu custava até explicando isso, eu vou explicar para quem assiste a gente. A Bia fazia tanta renovação de empréstimo, ela já estava acostumada a renovar empréstimo, que ela pegou o último contrato dela, né, os contratos separados e foi calculando o valor justo. Eu falei assim, ó, por mais que a gente faz o valor justo, existe uma contabilidade que fica dentro do banco. Eu explico isso, né, dentro do método, explico isso na semana. Então, tem lá dentro do banco, e quando você pega uma DED, que é um contrato, um documento atualizado da dívida, né, documento descritivo de crédito, documento de evolução da Uhum. dívida, você consegue ver que uma parte é capital e outra parte é juros. Quando você, o banco, né, você aplica o método certinho, você mostra para o banco ali que você sabe o que está acontecendo, quando o banco vai querer resolver a situação, acontece, né? Então não é típico, mas acontece do banco falar assim: me paga o capital. E foi o que aconteceu com a Bia. Ela já tinha pago muitos juros para o Santander, muito juro mesmo. Então ela entrou numa campanha, provavelmente, onde o banco falou assim: cara, recebe o capital dessa mulher, porque senão nem isso a gente vai receber. E aí ela, né, reduziu essa dívida e não vai ficar com restrição. Eu quero até dizer isso, né? O banco te ameaçou que você não vai ter crédito mais, que você vai ficar bloqueada. Não, não. Ele simplesmente, o Santander teve uma postura muito, muito correta, sabe? Depois que eu paguei, guardei a guia, guardei o comprovante, eles pediram, mandei para eles pelo e-mail, mandei o comprovante de pagamento, e eles me informaram que levaria em torno de até 5 dias para tirar a restrição do meu nome. E parou por isso mesmo, nunca mais entraram em contato. Acabou. Aí Bia, eu entrei no aplicativo, já nem aparece mais lá a opção de renegociação. resolvido, né? E eu perguntei assim para você da negociação, porque como eu falei, você entrou em abril, então a gente está falando aí de 4 meses. Você falou que teve algum probleminha no meio do caminho, que você teve que, né, Foi. espaçar um pouco. Eu atrasei. Mas para mim isso é tranquilo, acho que cada pessoa vai fazer no seu ritmo. Mas o que eu quero perguntar para você é o seguinte: quando você entrou, você falou pra gente o que você queria, né? Você falou assim, ó, em 60 dias eu quero já estar fazendo as minhas negociações, eu quero já tá fora do caos, né? E eu vou fazer essa pergunta para você agora, né? Ninguém acaba com 800 mil reais de dívida em 4 meses, é uma jornada, mas quando eu olho para a Bia do passado, que estava com um problema no joelho, já como efeito colateral da dívida, um problema que era sem dor, já estava com dor, triste, chorando no banheiro, a ponto do filho ir cutucar e falar: mãe, você precisa de ajuda. E eu olho para a Bia aí sorrindo, me dando entrevista. E aí, saiu do caos financeiro, o salário tá sobrando? Graças a Deus. E a da GL. O método é você que Ao fez. método. Não, assim, ainda estou no desafio, porque eu apresentei só agora, né, depois do endividamento, a minha primeira T1. Então, eu tô observando, eles entram em contato todo dia, mas eu respondo educadamente, mas eu falo que não tem condição, que infelizmente eu não tenho, e não vou arredar o pé. Isso vai ser
faço a segunda. Vai chegar numa hora que eu vou vencer pelo cansaço, mas eu não vou pagar assim. Tem que ter jogo de cintura, vai fazer uma diferença pequena, a gente também não vai ficar brigando por uma diferença pequena, porque enquanto isso os juros estão aumentando, né? Cada vez que eu não pago, os juros aumentam. E eles falam, não sei o quê, aí me mandaram, como é que eles mandaram? Dizer, recebi vários SMS que eu não acredito que seja do banco também não, tá? Porque não mencionava o banco. Fraude, Então, dizendo que vai te. só falava, entre não sei o quê, sob pena de seu nome para cartório. Eu falei, já mandei comunicado de superendividamento, tem uma opção de registro aqui que eu tentei, deixa eu mandar. Desculpe, eu liguei o dane-se, tá? Pode falar o que for. Não, mas não ligou o dane-se, não. Você tá mandando proposta direitinho, tá Não, fazendo não, o método, né? dando em relação Sim. às Não, ameaças. mensagem, WhatsApp, SMS, a gente, né, eu acho que uma das coisas que eu tenho muito orgulho no método é dar essa paz para vocês. O que tiver que Poxa, chegar, vai chegar pelo canal certo. E era isso que eu ia te perguntar, né? Como é que você está se sentindo agora, Bia? Sabendo que tem um caminho pela frente, mas tá com as coisas em ordem. Como é que tá a Bia hoje? e outra coisa, né? Quer dizer, o do joelho continua ruim, não dá para trocar o joelho. Mas eu fiz a injeção de hialurônico que o meu plano pagou, então, graças a Deus, eu já estou conseguindo andar, porque eu estava de chorar de noite porque eu não dormia, né? Eu estava com o osso roçando no osso, eu não tenho mais cartilagem, Sim? né? Mas, cara, eu estou dançando, estou fazendo a minha aula, ainda estou assim com certas coisas, porque é preocupação com a minha irmã, que eu sei que não está bem, né? Eu não posso passar isso aqui para minha mãe, eu tenho que levar. É aquela coisa, você tem que segurar a barra. E eu fico de quinta a segunda com a minha mãe, todo final de semana. Então, essa parte, por opção minha, eu não tenho mais vida ativa, porque a minha opção é cuidar da minha mãe, que me ajudou a vida inteira. Então, ela é mais do que merecedora que eu faça com isso. E minha mãe merece isso. Então, eu eu faço. E saber que eu não, sabe, que eu não devo mais, só devo agora um banco, gente, e saber que eu vou chegar lá, pode ameaçar o que for, se depois não me. Eu tenho, foi o que eu falei, um dos contratos que eu tenho lá, ele tem garantia. Mas eles enfiaram esse contrato no meio do bolo. A única coisa que eles tiraram foi o cartão de crédito, que é um outro escritório que Sim? cobra. Mas eu não vou falar nada. Eles sabem que eu tenho dinheiro lá. Eu não vou mexer porque na hora que eu ganhar o meu processo, são os honorários do advogado que eu tenho que pagar, que é um valor alto. O resto, quer me ameaçar? Falando, tá bom, você quer o valor que está lá? Eu acho que está preso com eles é 40 e poucos mil que eu tenho preso, né? Então tá bom, a gente liquida tudo, a dívida toda por esse. Não liquida não? Então tá bom, então vamos embora, entra na justiça e pede para liberar esse valor. Vai, vamos Não, brigar. não vamos resolver isso na justiça, não, não, tá ótimo. E assim, Bia, o que é bacana que eu acho de falar do teu caso é isso, né? Hoje, quando você compara com aquele momento que estava tudo muito confuso, o que que você enxerga para o futuro? O que que você vê acontecendo assim nos próximos? Vamos colocar, eu gosto de colocar no horizonte aí de mais tempo para você enxergar. Então, como é que você vê seus 68, 69, 70 anos? O que que você vê pela frente? Olha, se Deus quiser que a minha mãe ainda esteja aqui comigo, minha mãe vai fazer 94 anos semana que vem. Mas tá inteirona, a bichinha tá inteirona, só não tem mais memória, mas o resto tá ótimo. E a minha mãe estando aqui, eu vou continuar fazendo as minhas danças, fazendo aqui, só minhas terapias, me ajudando lá no meu grupo espiritual, que é onde eu faço a caridade da maneira que eu posso, ajudando a minha mãe. O dia que minha mãe não estiver mais aqui, eu vou poder me dedicar um pouco mais a mim, que por enquanto eu ainda não posso. Eu estou dentro do possível, mas com essa limitação. Aí eu vou ver se eu vou viajar, sabe? Mas eu sei que essa vida que eu tive, nunca mais. É a certeza, sabe o que ele é? É aquela certeza de que você nunca mais vai passar por aquela situação, sabe? De você saber que tem jeito, de você começar a ver o que o banco faz com você de uma maneira diferente. Tenho amizade com a gerente? Tem, mas sempre com os pés, né, os dois pés atrás, sempre. E agora? E ela sabe que a hora, ela falou assim, Bia, o seu salário não era para você estar nessa situação. Ela falou, você tinha que ter uma condição muito melhor, então nós vamos trabalhar para isso. Vai chegar um dia que você vai poder aplicar, você vai poder viajar, você vai poder sua vida, que a vida inteira, ela nem me conhece direito, mas ela falou, eu converso aqui com você, eu vejo que a vida inteira você deu. Agora, daqui a pouquinho, você vai começar a receber, que é muito bom que você fez esse curso, que você está aprendendo,
Aí ela me explicou certas coisas, por que que o banco oferece mais de crédito do que você tem, me explicou essas coisas, mas de qualquer maneira, não quero mais cartão, pelo menos não tão cedo, não quero. Talvez eu tenha no futuro, quando eu pretender viajar, porque às vezes é necessário, quando você viaja, você precisa numa emergência, né? Mas Viver, não quero eu mais já, nada para minha vida. eu já gostei dessa gerente, gostei de ver a sua perspectiva de futuro e eu quero fazer uma pergunta que não tem nada a ver, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Cara, esses dias eu fiz um podcast e eu falei assim, olha, às vezes você tá achando que você tá aí, né, no fim da vida, mas tem gente chegando aos 90 e poucos. Cara, como é que é a parte financeira, assim, da sua mãe tá velhinha? E como é que é isso? Ela tem uma renda? Como é que é? Porque eu percebo, Bia, que as Uhum. pessoas não estão projetando os 90 anos. Elas estão se Ah, eu tô. matando antes do tempo. Não, mas é por isso que eu falei, você eu já vi que é exceção desde o começo. Mas eu vejo uma galera assim, ai, não tem mais o que fazer, né? Eu tô, tipo, você tá com 70 e a pessoa tá dizendo, ah, não dá mais tempo porque eu tô cheia de consignado. E eu tenho essa galera que me acompanha aqui que tem 50, que tem 55, que tem 60 e, cara, tá deixando a vida passar como se a velhice não fosse chegar e as despesas. Aí eu fiquei curiosa, como é que é os cuidados com a sua mãe aí? Mamãe está com o dinheirinho dela guardado, graças a Deus, é que ela recebe dá, eventualmente, se precisar de alguma coisa, ela já me ajudou, ela já ajudou a minha irmã, então a minha mãe Mas está aí que eu ia bem. te perguntar, se chegasse aí com os 94, né, e ela tivesse abarrotada de consignado, ia dar para pagar as despesas? Ou ia sobrar para vocês? Eu tenho condição de dinheiro nenhum. Porque não é um monte de dinheiro, né? Você normalmente recebe um salário, dois, três. E eu tô perguntando isso porque tem despesa, né? Tem despesa, tem remédio, tem ir no médico, tem um monte de coisa, Não, né? eu controlo, a nossa conta é conta conjunta, da minha mãe e eu. Então eu controlo, eu faço os pagamentos dela, eu controlo tudo. Aí eu, quando eu vejo que está com menos dinheiro, eu falo para minhas irmãs. Aí chega no final do mês, o que que eu faço? Eu ainda estou com dinheiro. Eu vou, faço os pagamentos que ela tem que fazer. Quando ela recebe a aposentadoria dela, eu venho para mim o que eu gastei. E eu estou controlando assim da minha mãe, graças a Deus, ela teve condição de emprestar dinheiro para minha irmã, já me emprestou dinheiro. Graças a Deus, minha mãe ficou bem. É, e por que que eu falo isso? Porque não é todo mundo que vai ter o que sua mãe teve, né? De ter toda essa circunstância. E eu percebo que essas pessoas que estão assim, não, não vou viver muito. Não, teve uma que me escreveu no YouTube, eu tô esperando a morte logo. E aí eu falei, o problema é que você tá esperando, e se ela não chegar? Né? A minha avó chegou aos 84 e ela eu sei assim, ela é muito triste, então ela era uma pessoa que tinha uma tristeza, ela teve depressão na velhice, né? E Uhum. ela morreu dormindo. A morte chegou no dia que quis, mas a Que minha bem. avó, ela passou uns 15 anos querendo morrer. Olha que tristeza. Falando, não é porque meu avô perdeu meu avô, ficou sozinha. Quando meu avô faleceu, eu era criancinha, então já faz uns 30 anos. Ela morreu tem uns 4, eu acho. E aí eu fiquei pensando nisso, né, matutando na minha cabeça, falei, gente, e se não morrer? E se viver? Aí você vai se tornar um fardo para os outros porque não organizou a vida financeira, né? Então, de certa forma, essas ações que você está tomando agora vai fazer com que você, no futuro, chegue como sua mãe, que vai precisar sim de presença, mas que não precisa ser. Imagina você agora tendo que bancar tudo, você, as irmãs, Nossa. e ainda para piorar, as pessoas têm menos filhos, né, Bia? Então, ó, você tem dois. Você tem dois. Uhum. Mas tem gente que tem um. Então, é uma falta, muitas vezes, de projetar o futuro. Eu acredito que a nossa entrevista, a gente conseguiu abarcar aí 3 gerações, né? A gente falou um pouco da avó, Sim. a gente falou do pai e da mãe e falou do filho. É a minha preocupação, que foi o que eu falei com o Bernardo, né? Agora eu sei que você vai conseguir passar isso para suas filhas, porque de certo modo não foi por maldade sua. Você não conseguiu imprimir neles essa questão da organização financeira. Era tanta coisa para você fazer. Como é que você ainda ia ter que imprimir neles essa educação que, entre tantas coisas que você tinha que fazer, prover, educar, cuidar da casa, trabalhar, tudo. Então, eu sempre falo para os pais, não se sintam culpados por vocês não terem conseguido ensinar. Se sintam culpados de continuar bagunçado. Então, vocês podem ser um canal de bênção na vida dos filhos, das noras, de quem for, mas vai partir de vocês. Bia, eu não tenho, assim, palavras para te agradecer. Foi um papo Que muito isso? legal. Esses 3 netinhos, são 3 netinhos? Não, Yasmin tem 20, Esther tem 13 e Vitor vai fazer 12. Nada de netinho, 3 netões.
Os três Não, netões, são duas meninas e um menino. duas meninas e um menino. É, que eu botei netos no bolo, né? Mas estão Né? tudo moço já, estão tudo grande. Tenho Tá, o certeza caçula tá com 12. tenho certeza que eles devem assim, ter um orgulho imenso dessa avó, jovial pra caramba, simpática. Tenho certeza que você vai conseguir realizar os seus sonhos. Quando você me falou assim do desejo do seu coração, eu vou guardar esse sonho aqui comigo, tá? De organizar essa parte de patrimônio, mas eu tenho certeza que você vai conseguir curtir com os seus netos, apesar de tudo que você está fazendo agora. Essa questão dos consignados tem data para acabar. Agora você já sabe que é se manter na dieta de não fazer novos consignados e você está indo muito bem, conseguiu fazer uma boa reserva aí, o que vai te ajudar a não entrar nessa bola de neve de novo. Uhum. Querendo ou não, né? São 55 mil no bolso em dinheiro, mais 80 mil de redução de juros. Se eu for colocar só entre os 90 que tava e os 10 que você pagou, mas se a gente for colocar frente aos 180, a gente está falando mais de 100 mil reais de redução lá no Santander. Então, isso aqui não é loucura da nossa cabeça. Sempre que eu Não. coloco as entrevistas, eu coloco as imagens na tela para as pessoas verem. Mais uma vez, eu queria te agradecer pela sua generosidade e eu queria te fazer Ah, um imagina. pedido para a gente encerrar. Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para uma Bia que, assim como você, assistiu a semana, viu que dava para mudar, mas assim, estava ainda com esse medo, ai meu Deus, mas que você deixa de mensagem para quem vai assistir seu depoimento e você sabendo que tem como resolver a vida financeira, que pode ser diferente, pode ser mais leve? Eu acho sim, a gente chega em situações na vida da gente que a gente chega numa encruzilhada. Se você fica no mesmo lugar, nada muda. Então você tem que tomar algum movimento para aquilo mudar. Eu tomei, não me arrependo. Foi difícil? Foi sim, foi contra tudo aquilo que eu tinha guardado em mim, mas a gente tem que se atualizar, a gente tem que ir atrás. A vida hoje é muito diferente, a gente tem desafios cada vez maiores, e se a gente não fizer por onde mudar as coisas da gente, ninguém vai fazer. Somos nós que temos que correr atrás. Então, gente, não desiste, não. Olha que eu demorei, eu tive vários problemas, várias dificuldades a conseguir chegar, tanto que eu comecei em abril, só fui apresentar a minha T1 agora em agosto. Olha quanto tempo eu levei. Mas, de qualquer maneira, eu consegui. Gente, se eu conseguir com todas as minhas dificuldades, qualquer um consegue. E olha que o meu valor não era pequeno. A minha dívida, porque, sabe, as pessoas acham, porque meu valor é grande. Ele é pro o que você fez. Se você tem um salário de 1.000, você não vai fazer uma dívida de 500. Então, tudo é proporcional àquilo que você tem. Então, a gente consegue sair, sim. É difícil, mas a gente sai. E é libertador. É libertador. Não desista. Vão fundo, porque dá certo. Cara, Dá que certo. massa, que massa, que massa. Bia, mais uma vez, obrigada. Foi um prazer entrevistar você. É só o começo. Espero entrevistar você daqui a alguns anos, dizendo que não tem mais um consignado na Folha e que tá viajando com os netinhos. Que não tem nada de Não, netinho. eu vou te dizer, ó, quitei minha segunda dívida, tá? Consegui mais um desconto de Exato. Quero saber do 95%. Bradesco e quero saber da Folha sem nenhum consignado. Deus abençoe você, sua mãe. Parabéns, Fiquem com assim, Deus, gente. por esse papel nobre que você está fazendo com ela. Tenho certeza que Deus vai te honrar muito, tá? Que Deus abençoe muito. Um beijo, obrigada por quem acompanhou Beijo, a gente. gente. Tchau. Tchau, tchau, Bia. Obrigada. Manda um Tchau. beijo pro Nada. Bernardo.